Antes de levarmos uma palavra de oração, quero te convidar a refletir profundamente. Respire, silencie a alma e escute, não apenas com os ouvidos, mas com o coração. A palavra de Deus tem algo precioso a nos dizer hoje. Em 1 Timóteo 1,15 está escrito: esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Essas palavras não foram ditas por qualquer um, foram ditas por Paulo, o apóstolo. Um homem que, antes de conhecer a graça, espalhava medo entre os cristãos, um perseguidor da fé, conhecido como Saulo, mas que, após o encontro com o Cristo ressurreto, teve sua vida completamente reescrita. Ele não apenas se converteu, ele foi transformado, se tornou um mensageiro destemido do Evangelho, enfrentando perigos, viajando por cidades, sendo preso, açoitado, e mesmo assim nunca desistiu de anunciar a salvação em Jesus. A Bíblia diz em Atos 19, 11 e 12, que Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que ele usava eram levados aos enfermos. Suas doenças eram curadas e os espíritos malignos saíam deles. Imagine isso. Tamanha era a unção sobre Paulo, que até o que tocava nele carregava poder. E mesmo assim, ele dizia: eu sou o principal dos pecadores. Isso não é uma falsa humildade. É consciência da graça. É memória viva da escuridão de onde Deus o tirou. Paulo não negava o que foi. Ele reconhecia, mas também não vivia preso ao passado. Ele testemunhava o poder de Deus em transformar alguém totalmente perdido em alguém radicalmente útil. O que ele vivia era uma tensão real entre o velho homem e o novo homem, entre o querer fazer o bem e o tropeçar no mal. E isso é tão humano, tão próximo de nós. Quantas vezes já nos sentimos assim, querendo fazer o certo, mas caindo outra vez, querendo mudar, mas repetindo os mesmos erros, pensando que já deveríamos estar mais fortes, mas ainda escorregando nos mesmos lugares. Se isso já passou pela sua mente, você não está sozinho. Paulo passou por isso, eu passo por isso. E talvez, neste momento, você também. Mas há esperança. A luta contra o pecado não é sinal de fracasso, é sinal de vida. Um coração endurecido não sente, mas um coração que ainda luta mostra que Deus está operando. Não desanime por ainda estar na guerra. Louve por ainda estar sensível. Isso significa que o Espírito Santo ainda está te moldando, ainda está te chamando. E isso é graça. Se você crê nessa graça, escreva nos comentários: eu recebo essa graça. Ela ainda está disponível, agora, para mim e para você. Existe um trecho na carta de Paulo aos Romanos que parece ter sido escrito para momentos como os nossos, dias em que sentimos que estamos perdendo a batalha contra nós mesmos. Em Romanos 7, 15 a 20, ele abre o coração. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio, isso faço. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Assim já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Porque sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Pois o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Quantas vezes já nos sentimos exatamente assim? Sabemos o que é certo, queremos fazer o bem, prometemos a nós mesmos que vamos mudar, mas quando menos esperamos, tropeçamos nas mesmas fraquezas. Repetimos atitudes que juramos abandonar. Isso pode nos fazer sentir fracos, frustrados, envergonhados. Mas há algo precioso nesse conflito. Paulo, o mesmo homem que viu milagres e enfrentou multidões com ousadia, também chorava por dentro. Ele não era imune ao pecado,
Ele apenas se recusava a fingir que não precisava de graça. Essa transparência de Paulo é um convite à liberdade. Liberdade de parar de fingir força onde há luta. Liberdade de deixar de lado as máscaras e simplesmente dizer: Senhor, eu ainda estou lutando. Deus não se afasta quando reconhecemos nossa fraqueza. Pelo contrário, é nesse momento que Ele mais se aproxima, porque Ele não se impressiona com aparências, Ele se move em direção à sinceridade. Você já se sentiu cansado de cair sempre nos mesmos erros? Já se pegou dizendo: amanhã eu vou ser melhor, mas o amanhã chegou e tudo se repetiu? Talvez hoje seja o dia de parar de tentar vencer sozinho, porque a verdade é que, sem o auxílio do Espírito Santo, nunca seremos fortes o suficiente para vencer o pecado, mas com ele, tudo muda. A luta que você enfrenta hoje não é sinal de que Deus te abandonou, é sinal de que Ele está te lapidando. Você ainda sente dor porque seu coração ainda é de carne, ainda é sensível, e onde há sensibilidade, há chance de transformação. Você não precisa carregar esse peso sozinho. O Deus que levantou Paulo é o mesmo que quer levantar você. E Ele não espera que você venha com tudo resolvido. Ele quer apenas que você venha. Se você se identifica com essa luta, escreva nos comentários: Senhor, continua trabalhando em mim. Porque Ele começou uma boa obra e Ele mesmo vai completá-la. Às vezes, o maior milagre não é ver uma cura instantânea ou um livramento sobrenatural. Às vezes, o maior milagre é continuar crendo mesmo depois de cair. É se levantar de novo, com o coração quebrado, mas ainda disposto a tentar. Isso é graça. E essa graça está disponível para você agora. Paulo não apenas reconhecia suas falhas, ele corria para os braços de Deus com elas. E é isso que o Senhor espera de nós. Não perfeição, mas entrega. Não máscaras, mas verdade. Não promessas humanas, mas corações arrependidos. A Bíblia nos mostra em 1 João 1:8-9 algo profundo. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Perceba, Deus não exige um currículo limpo. Ele pede confissão. Ele quer sinceridade. Porque quando nos aproximamos dele com o coração aberto, Ele não apenas nos perdoa, Ele nos limpa, Ele transforma o interior. Ele não joga o nosso passado na nossa cara, Ele apaga. E talvez você esteja vivendo esse momento agora, um peso na alma. Um incômodo que insiste em lembrar o que você fez, o que falou, o que sentiu. Talvez você esteja tentando esconder isso até mesmo de Deus, mas Ele já viu e ainda assim escolheu te amar. Não é necessário fingir mais. Chegou a hora de parar de colocar curativos em feridas que só serão curadas se forem expostas à luz da verdade. A presença de Deus é o lugar mais seguro para deixar cair todas as máscaras, porque ali você não será condenado, será restaurado. Hoje você pode dizer a Deus exatamente como se sente. Pode chorar se quiser, pode confessar o que ninguém mais sabe, pode abrir aquela porta trancada do seu coração. Ele não vai te rejeitar. Ele vai entrar, e quando Ele entra, tudo muda. A escuridão começa a se dissipar, a vergonha perde a força e a esperança, mesmo que pequena, começa a florescer de novo. Deus não está esperando que você se corrija primeiro para depois te aceitá-lo. Ele quer te acolher como você está. E então juntos, vocês vão caminhar rumo a uma nova vida. Se essa mensagem está tocando seu coração, escreva nos comentários: Eu me rendo a Ti, Senhor. Essa simples entrega pode ser o início de uma transformação profunda. Senhor, eu venho diante de Ti com um coração aberto, cansado de fugir, de esconder, de fingir. Eu venho como estou, frágil, falho, mas com sede de Ti. Tua palavra diz que, se confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para perdoar e purificar. Então aqui estou, para confessar. Confesso, Senhor, que pequei. Não apenas uma vez, mas repetidamente. Falhei o que não devia, pensei o que não edifica, fiz o que entristece o Teu coração. Abracei atitudes que me afastaram de Ti. Me acostumei com pesos que deveriam ter sido deixados aos Teus pés. E tantas vezes, mesmo sabendo o caminho da vida, escolhi atalhos que só me trouxeram dor.
Quantas vezes sorri por fora enquanto chorava por dentro? Quantas vezes disse, está tudo bem, quando no fundo eu estava me afogando em culpa, vergonha, confusão. Mas hoje, Pai, eu me rendo. Não quero mais viver de aparências. Eu tiro as máscaras, largo os disfarces. Coloco diante de Ti não só os pecados visíveis, mas aqueles que escondi até de mim mesmo. A mágoa não resolvida, o orgulho disfarçado de justiça, a raiva silenciosa, os pensamentos que me condenam. Vai, Senhor, até os lugares que escondi, aquelas áreas que guardei com medo de enfrentar. Entra onde só Tu tens acesso. Visita o lugar das feridas antigas, da dor negada, dos traumas engavetados. Cura, restaura, limpa. Eu não preciso mais fingir que estou forte. Eu só preciso confiar que Tu és forte por mim. E eu confio. Mesmo cambaleando, mesmo inseguro, mesmo ainda me sentindo pequeno diante da Tua santidade, eu confio. Tira o lixo da alma. Tira os pesos invisíveis. Leva embora a acusação que ecoa dentro de mim. Reescreve minha história a partir do arrependimento. Eu não quero apenas ser perdoado, Senhor. Eu quero ser transformado. E eu sei que isso só é possível por meio de Ti, pela Tua graça, pelo Teu sangue, pelo Teu Espírito que habita em mim. Se você sente que essa oração também é sua, escreva nos comentários. Me limpa, Senhor. Deus está ouvindo e Ele responde corações quebrantados. Senhor Jesus, eu reconheço, não preciso apenas de uma segunda chance. Preciso de algo muito mais profundo. Preciso de transformação, de dentro para fora. Preciso de um novo coração. Um que ame o que Tu amas, que odeie o que te entristece, que pulse do compasso da Tua vontade. Quantas vezes tentei mudar com minha própria força? Quantas vezes prometi que seria diferente? Mas sem o Teu Espírito, todas as minhas promessas viraram fracassos. Descobri com dor que não posso me libertar sozinho. Eu não consigo, mas Tu podes, e é por isso que clamo. Cria em mim um coração puro, Senhor. Um coração ensinável, sensível, obediente. Que eu não seja alguém que apenas conhece Tua palavra, mas alguém que responde prontamente à Tua voz. Alguém que vive cada dia buscando Te agradar e não agradar aos outros. Que minhas escolhas revelem quem Te conhece de verdade. Que o meu caráter seja mais forte do que minhas palavras. Que minha entrega não seja momentânea, mas contínua. Ensina-me a perdoar rapidamente, a me arrepender sem demora, a obedecer sem hesitar. Eu não quero mais carregar o fardo de uma fé morna, de uma vida dividida. Eu quero ser inteiro para Ti. Espírito Santo, eu Te convido a tomar o lugar que é Teu. Não só como consolo, mas como Senhor. Não só nos momentos difíceis, mas em todos os momentos. Ensina-me a viver dependente de Ti. Ensina-me a reconhecer Tua voz, mesmo no silêncio. Ensina-me a obedecer, mesmo quando não entendo. A crer, mesmo quando não vejo. A confiar, mesmo quando tudo parece contrário. Livra-me da autossuficiência, daquela mentira sutil que diz que eu posso caminhar sem a Tua ajuda. Não posso, nunca pude e não quero mais tentar. Eu Te quero no centro. Quero que minhas decisões, pensamentos, reações e desejos estejam todos submetidos à Tua direção. Eu não quero viver um evangelho de aparência, eu quero viver um evangelho de renúncia, de verdade, de poder. Um evangelho que transforma, que limpa, que cura, que restaura. Um evangelho que revela Jesus em mim. Se essa também é a sua oração, escreva nos comentários: transforma-me, Senhor. Ele está ouvindo e Ele é fiel para fazer muito mais do que podemos pedir ou imaginar. Espírito Santo, eu preciso de Ti em cada passo, em cada pensamento, em cada escolha. Já tentei ser forte por mim mesmo e descobri que a força verdadeira só vem quando me rendo por completo.
Tu és o meu ajudador, meu conselheiro, meu guia fiel. Ensina-me a andar em obediência, não apenas quando é fácil ou conveniente, mas especialmente quando obedecer exige sacrifício. Quando custa, quando me faz nadar contra a corrente, quando significa dizer não ao mundo para dizer sim a Ti. Não quero uma obediência baseada no medo, mas sim no amor. Que meu sim para Ti seja constante, sincero, cheio de reverência e paixão. Que minha obediência seja um reflexo da minha adoração e não uma performance para parecer piedoso. Dá-me um coração que fuja do mal, que abomine o pecado, que tenha nojo do que fere a Tua santidade. Dá-me uma mente renovada, capaz de discernir a mentira por trás da tentação e de escolher a verdade mesmo quando ela for dura de ouvir ou difícil de viver. Ensina-me a levar cativo todo pensamento que se opõe à Tua verdade. Que minhas batalhas internas sejam vencidas não pela força da minha lógica, mas pelo poder da Tua palavra. Que eu tenha olhos que desviam do pecado e que se fixam na beleza da Tua santidade. Quando a tentação vier, lembra-me que o pecado é uma mentira. Ele promete prazer, mas entrega dor. Ele promete liberdade, mas acorrenta. Ele parece belo, mas cobra caro. Não me deixes cair no engano que já me feriu tantas vezes. Dá-me discernimento, dá-me temor, dá-me repulsa diante do mal. Coloque em mim um desconforto santo diante de qualquer coisa que me afaste de Ti. Que meu coração não aceite o que o Teu Espírito rejeita. Que eu sinta quando estou saindo do centro da Tua vontade. Corrige-me, mesmo que doa. Alinha-me, mesmo que eu resista. Porque eu sei que o Senhor corrige a quem ama. Tu és a minha alegria, Tu és a minha paz, Tu és o meu abrigo. Nenhum pecado pode me dar o que só a Tua presença oferece. Eu não quero mais trocar Tua glória por prazeres passageiros. Eu não quero mais negociar a eternidade por momentos breves de ilusão. E quando eu cair, que Tua mão me levante, que Tua graça me abrace, que Tua misericórdia me refaça. Mas acima de tudo, que eu aprenda a viver em liberdade, não voltando sempre aos mesmos erros, mas crescendo, amadurecendo, sendo transformado. Se você deseja esse tipo de liberdade, escreva nos comentários: quero viver em santidade. Porque a verdadeira liberdade começa quando escolhemos obedecer a Deus com todo o coração. Senhor, eu não quero mais andar em círculos. Não quero mais viver de altos e baixos, de fases e recaídas. Estou cansado de confessar os mesmos pecados, de repetir os mesmos ciclos, de prometer mudança e ver tudo voltar ao mesmo ponto. Chega. Eu clamo por libertação real, por vitória que se manifeste no dia a dia. Eu quero viver o que Tua palavra promete, que se o Filho me libertar, verdadeiramente serei livre. E é essa liberdade que eu busco. Não a liberdade ilusória de fazer o que eu quero, mas a verdadeira liberdade de dizer não ao pecado e sim à vida que vem de Ti. Pai, quebra agora todo o ciclo que me aprisiona. Rompe com toda a cadeia que eu normalizei. Quebra pensamentos distorcidos, comportamentos repetitivos, vícios secretos, acordos silenciosos com o erro. Quebra toda a fortaleza emocional e espiritual que me mantém longe do Teu propósito. Eu me recuso a ser escravo do que Cristo já venceu na cruz. Eu não fui chamado para andar de cabeça baixa, mas para caminhar em novidade de vida. Então, Jesus, faz em mim o que eu não consigo fazer sozinho. Tira o pecado pela raiz. Toca no mais profundo da minha alma. Expulsa toda sombra que ainda habita dentro de mim. Não quero mais usar palavras bonitas para esconder uma vida fraca. Quero que a minha vida grite o Teu poder, mesmo em silêncio. Que cada passo meu seja prova de que Tua graça não é só um consolo, é uma força que transforma. Um fogo que queima o que é velho e acende o que é novo. Muda minha rotina, meus hábitos, meus desejos. Muda meus relacionamentos, meus pensamentos, meus planos. Faz uma obra tão profunda que até quem me conhece se surpreenda. Que digam, Ele é outro agora. E que eu possa responder com humildade: foi Jesus quem fez.
Senhor, se for preciso recomeçar, eu recomeço. Se for preciso deixar para trás o que me confortava, eu deixo. Se for preciso abrir mão de sonhos, eu abro, porque nada vale mais do que a tua presença. Nada é mais precioso do que andar contigo livre, limpo, inteiro. E se eu tiver que escolher entre o mundo e o teu reino, eu escolho o céu. Se tiver que abrir mão de tudo, eu escolho abrir, porque a tua vontade é melhor do que a minha, e a tua paz é o que minha alma mais deseja. Se essa decisão também está viva no seu coração, escreva nos comentários: quero viver para a glória de Deus. Porque quando escolhemos a santidade, o céu se move em nosso favor. Senhor, eu creio. O teu poder não só me perdoa, ele me transforma. E mesmo que eu ainda esteja no processo, mesmo que eu ainda enfrente lutas, eu sei que tu não desististe de mim. Tua obra em mim continua. E eu escolho permanecer nas tuas mãos, confiando que o oleiro sabe o que está fazendo. Tua palavra diz em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então aqui estou, Senhor, humilhado, quebrantado, mas esperançoso, porque não venho a Ti como alguém que merece algo, mas como alguém que foi alcançado pela Tua misericórdia. Eu busco a Tua face, não só a Tua mão. Quero mais do que alívio, quero restauração. Quero mais do que um perdão momentâneo, quero um coração novo. Faz uma obra profunda em mim, Senhor. Transforma minha essência. Alinha meus desejos com os Teus. Que os meus olhos vejam como Tu vês. Que os meus ouvidos se tornem sensíveis à Tua voz. Que as minhas palavras carreguem graça. Que a minha vida seja reflexo da Tua santidade. Eu creio que posso vencer, não porque sou bom, mas porque o Teu Espírito habita em mim. E onde o Teu Espírito está, há liberdade. Eu não sou definido pelo meu passado, eu sou moldado pelo Teu amor. E mesmo que eu ainda não tenha chegado onde gostaria, estou caminhando contigo, e isso é tudo. Hoje eu coloco tudo aos Teus pés, não apenas meus pecados, mas meus planos, meus medos, meus sonhos, toda a minha vida, porque Tu és o único digno de carregar esse peso. Tu és o único capaz de restaurar o que foi quebrado, de devolver a alegria, a paz, a força. Cria em mim um coração limpo, ó Deus, e renova em mim um espírito reto. Restaura a alegria da Tua salvação, que eu viva com leveza, com gratidão, com paixão pela Tua presença. Que eu não volte ao que me escravizava. Que eu caminhe de cabeça erguida, não por orgulho, mas por confiança no Teu amor. E quando o inimigo tentar me lembrar do que eu fui, lembra-me de quem eu sou em Ti. Quando a culpa tentar voltar, que eu me agarre à cruz. Quando a tentação bater, que eu encontre força na Tua presença. Quando eu fraquejar, que eu saiba a quem correr. Porque Tu és meu Pai, Tu és meu Salvador, Tu és meu sustento, e é aos Teus pés que eu quero viver, todos os dias, até o fim. Se essa oração falou com você, escreva nos comentários, e eu me rendo por completo. E compartilhe com alguém que também precisa de restauração, porque o mesmo Deus que está trabalhando em você pode transformar muitas outras vidas.